hoje queremos meditar sobre aquilo que te separou, te afastou dos caminhos do Senhor. Eu quero ler o Salmo 73. Eu quero ler o verso 1 e o verso de número 2 do Salmo 73. Diz assim, ó: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. O que pode te desviar ou o que te desviou dos caminhos do Senhor? Esse salmo tem muitas lições para nós. E nós queremos ver algumas dessas coisas que pode, se você não se desviou, graças a Deus, mas algumas coisas que podem te afastar dos caminhos do Senhor. E um primeiro ponto aqui, ó, é a sua prosperidade. Veja o verso de número 3. Ele diz que os pés deles quase se desviaram. O verso 3 é assim, ó: pois eu tinha inveja dos nécios, quando via a prosperidade dos ímpios. Vamos ler o verso de número 12. Diz assim, ó, 73, 12. Eis que estes são ímpios e prosperam no mundo, aumentam em riquezas. O que pode te desviar dos caminhos do Senhor? Se você sentir inveja da prosperidade do próximo. Olhe, Deus te deu o suficiente. Ah, por que Deus deu mais a ele? Não se preocupe com isso. Se preocupe com a sua vida. Se Deus está te dando o pão de cada dia, é o que você precisa. Porque se Deus te der a mais, você vai pecar. Você vai se desviar dos caminhos do Senhor. Muitas pessoas Deus deu a mais e hoje elas não podem servir a Deus porque têm que cuidar do seu patrimônio. Pessoas que ganharam casas de veraneio em alguns lugares e hoje não estão servindo a Deus porque estão indo para a casa de veraneio, esquecendo a casa do Senhor. Então, cuidado, preste bem atenção, Deus te deu o suficiente, Deus tem o melhor para você. Não sinta inveja, não sinta inveja da prosperidade do próximo. Sabe o que pode também se desviar dos caminhos do Senhor? Aquela aparente paz. Veja o versículo de número 4. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. E o finalzinho do verso 5, vou ler inteiro. Não se acham em trabalhos como outros homens, nem são afligidos como os outros homens. Parece que eles vivem numa paz. Se preocupe com a sua vida com Deus. Quando nós nos preocupamos mais com a vida do próximo, mais com a vida do outro, nós acabamos pecando e acabamos nos desviando dos caminhos do Senhor. Não deixe isso acontecer na tua vida. A paz verdadeira está contigo, Deus está cuidando de você. Então não se preocupe. Você olhando para esse verso, a sua aparente saúde. Por que eu pego uma certa gripe e o outro não? Por que eu peguei Covid e o outro não? Olha, se você não pegou, louvado seja Deus por isso que Deus te livrou. Se você pegou, louvado seja Deus que Deus te livrou. Se você está assistindo, é sinal que você não morreu. Então, não sinta inveja dos outros. Não sinta inveja porque algo acontece na vida do outro. Paulo começou uma igreja na Galáxia doente. Nós temos servos de Deus na Bíblia que ficaram doentes. Quantos servos de Deus ficaram cegos? Está aí na história o relato. Então não se preocupe com a vida do próximo. Se preocupe com o que Deus está fazendo na tua vida. Isso você deve se preocupar. Um ponto também aqui no verso de número 10, a popularidade. Tome muito cuidado com isso. Verso de número 10. Por isso o povo dele volta aqui, e as águas de copo cheio se lhes espremem. Cuidado com a popularidade. Se você for olhar para a popularidade do outro, principalmente em ministério, você vai se afastar do Senhor. Deus está te usando, seja um instrumento daquela maneira que Deus quer. Deus quer mais de você, isso eu sei. Seja esse instrumento. Busca a Deus e Deus vai te usar. Quanto mais os servos se esforçam, quanto mais eles buscam, mais Deus usa. Então Deus conhece cada um.
Então não fique olhando para a popularidade do outro e não busque popularidade, tá bom? Busque ser servo do Senhor. Direcione a glória para o único digno. Não deixe a glória vir para você. Esse orgulho mata. Esse orgulho destrói. Também o que pode te afastar dos caminhos do Senhor, sua aparente segurança. Verso de número 12. Eis que estes são ímpios e prosperam muito, aumentam em riquezas. Olhe, a minha segurança está no Senhor. A tua segurança é o Senhor. Não é o homem, não é a riqueza, não é a prosperidade. A nossa segurança está no Senhor. Agora é interessante, sentimento às vezes de que Deus é injusto. Em quê? Injusto por nos não punir aqueles que estão pecando. O verso 6 e o verso de número 12. Olha, por isto a soberba o cerca com um colar, vestem-se de violência como de adorno. Verso 12. Eis que são ímpios e prosperam no mundo, aumentam em riquezas. Parece que Deus não está punindo sentimento de injustiça. Deus vai agir no tempo dele. Deus não é como um homem. Deus não está no desespero que o homem. Deus não é vingativo como o homem. Deus, ele é justo. Então, Deus vai agir, mas no tempo do Senhor. Então, não pense que Deus é injusto. Ele é justo. Mas, aparentemente, a gente pensa que Deus é injusto por não recompensar a nossa fidelidade. Olha o verso 13 e o verso 14. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Aparentemente a gente pensa que Deus é injusto, porque eu estou servindo ali todos os dias. Na verdade, tenho purificado o meu coração. Fique tranquilo, porque Deus está vendo. E Deus, ele recompensa. Não porque merecemos, mas porque carecemos do Senhor. Então fique tranquilo. E agora o último ponto para a gente entender bem isso é atitudes, primeiro aquilo que podia te desviar dos caminhos do Senhor. Agora, atitudes sadias podem preservar a nossa fé diante do Senhor. Esse mesmo salmo mostra algumas atitudes sadias. Veja o versículo de número 17. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Até que entrei no santuário de Deus. Voltar-se para Deus. Voltar para o lugar, a casa de Deus. Atitudes sadias que pode preservar a nossa fé e não nos afastar dos caminhos do Senhor. Olha, atitudes sadias que salvam a nossa fé, que nos ajuda a reconhecer nossos equívocos. Verso 21 e verso 22. Assim o meu coração se azedou e sinto picada nos meus rins. Assim me embruteci e nada sabia e fiquei como um animal perante ti. Atitude sadia, reconhecer os meus erros, os meus equívocos. Isso me fortalece e me impede de se desviar dos caminhos do Senhor. Uma outra coisa que me ajuda, me fortalece, não ficar atentando para o fim dos ímpios. O verso de número 27, olha o que diz. Pois eis que se alongam de ti, perecerão, tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti. Não deseje o mal, deixe Deus agir com a justiça divina. Mais cedo ou mais tarde, ele cumprirá a sua justiça. Também o que nos ajuda, atitudes sadias, atentar para a verdadeira situação dos ímpios. Verso 18 e verso 19. Certamente tu o puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Como cai na desolação, quase num momento, ficam totalmente consumidos de terrores. O que também pode renovar a nossa fé
em Deus, olha o versículo de número 1. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Vamos ler mais alguns, versos de número 23. Olha o que diz o verso de número 23. Todavia estou de contínuo contigo, tu me sustentaste pela minha mão direita. Verso de número 26. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. E o verso de número 28. Mas para mim, bom é se aproximar-se de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as tuas obras. Atitudes que nos fortalecem a nos mantermos firmes no Senhor. Mais uma, atentar para o verdadeiro fim do justo. Finalzinho do verso 24. Vou ler ele inteiro. Guiar-me-ás com o teu conselho e depois me receberás na glória. Essa certeza de que saindo dessa terra estaremos para sempre com o Senhor. E para finalizar, continuar testemunhando dos feitos de Deus, atitude que nos mantém firme com o Senhor. O último verso, o 28, mais uma vez para ler, para guardarmos bem. Mas para mim, bom é aproximar-se de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. O Salmo mostra aquilo que te afastou do Senhor. E o Salmo, aquilo que pode te afastar do Senhor. E o Salmo também mostra atitudes sadias que nos mantêm perto do Senhor. Qual lado você vai escolher? Qual decisão você toma esta noite? Faça isso para a glória de Deus. Tome a decisão certa. Vamos orar. Pai, obrigado por mais um dia, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos aqui na Tua casa. Obrigado, ó Deus, pela Tua perfeita e poderosa palavra. Continua nos ajudando, ó Deus, continuar firme na rocha que é Jesus Cristo. Abençoa cada família, cada lar que está assistindo e ouvindo estas mensagens. Eu te peço, ó Deus, no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.